Bom, nessa aula a gente vai falar um tópico um pouco diferente, talvez especial, que é o espectrograma. O espectrograma, a gente vai avaliar isso por meio de um notebook, só com alguns exemplos de sinais reais que a gente vai analisar. E o espectrograma é uma ferramenta importante que permite uma avaliação da evolução temporal do espectro. Então a gente combina agora a análise tempo e frequência no mesmo gráfico. E basicamente o que o espectrograma vai nos mostrar é um gráfico em que a gente tem num dos eixos o tempo, no outro eixo a frequência, e numa escala de cores a gente pode ter a magnitude do espectro, que é o mais comum, ou talvez enxergar a fase e outras características. E os espectrogramas eles estão sendo bastante utilizados hoje, especialmente em alguns algoritmos de inteligência artificial para classificação de áudio, por exemplo, porque nós temos redes neurais que são muito boas em reconhecimento de imagem. Por exemplo, se você botar uma foto do cachorro, a rede identifica que aquela imagem corresponde a um cachorro. Se você botar a foto de um gato, ela entende que a imagem é de um gato. Às vezes tem essas características das redes de identificar emoção na cara. Isso tudo é com redes que foram treinadas para identificar imagem. E a gente pode usar o mesmo tipo de raciocínio para extrair ou classificar sinais de áudio com base na imagem de um espectrograma. E a gente pode, não vou falar de inteligência artificial aqui, não é esse o objetivo da disciplina, mas o objetivo é mostrar como que os espectrogramas eles são computados. E a gente tem uma série de exemplos sonoros. Então, basicamente, a gente tem funções para calcular o espectrograma, a gente não vai implementar essas funções, e a gente tem documentação, por exemplo, aqui do SciPy sobre o cálculo do espectrograma. Vocês podem abrir a documentação e ler essa documentação depois em detalhes. O MATLAB tem funções similares também. Mas basicamente o que a gente passa para um espectrograma é a gente passa o vetor lá de amostra que a gente gravou, a gente passa a frequência de amostragem para ele saber em que escala ele vai plotar a frequência. A gente pode especificar um janelamento temporal e um parâmetro chamado de overlap. Tá? Então esses são os 4 parâmetros mais importantes. E basicamente o que está acontecendo é que se eu passar um sinal no tempo, por exemplo, que é esse sinal aqui, né, isso aqui é um sinal no tempo que representa um grilo. A gente vai ver esse sinal depois e o espectrograma dele. Mas basicamente a gente pode então criar esse sinal no tempo, e basicamente o que o cálculo do espectrograma vai fazer é pegar pequenas fatias, pequenos slices desse sinal e operar uma transformada de Fourier. Então eu pego primeiro essa janela de tempo, opero a transformada de Fourier, depois eu pego essa janela de tempo, opero a transformada de Fourier, depois eu pego essa janela de tempo, opero a transformada de Fourier, e assim por diante eu varro todo o meu sinal. E o que eu vou ter como resultado no final das contas, né, é que eu posso até já fazer esse exemplo, né, do grilo, né, só para a gente escutar o exemplo do grilo aqui. Tenho cerca de 7 segundos de um grilo e um pouco de ruído de fundo, né, gravado ao ar livre, provavelmente. E se eu operar o espectrograma, né, eu tenho exatamente o sinal aqui do canto do grilo, né, e aqui eu tenho o espectrograma. Então, o que está acontecendo é que eu estou tomando uma janela de tempo e plotando o espectro aqui. Então, eu ando com a janela aqui, né, e ploto o espectro. Eu ando um pouco com a janela e ploto o espectro de novo. Eu ando mais um pouco e ploto o espectro de novo. Então, basicamente, eu estou varrendo e plotando espectros à medida que eu vou varrendo no tempo. Então a gente enxerga a evolução do espectro do canto do grilo, no caso, né? E o que dá para observar é que nesse caso, né, tem uma série de componentes harmônicas aqui a partir de uma frequência relativamente alta, né? E em baixas frequências eu quase não tenho energia no canto do grilo, né? O grilo é um animal pequenininho, então isso faz total sentido, né?
e vocês percebem, né, essas componentes indo ali até uns 10 kHz, e tem um pouco de ruído de fundo na medição que a gente enxerga aqui distribuído ao longo do espectro como um todo, né? Bom, a gente pode tomar então janelas sequenciais, ou a gente pode tomar janelas como que a gente chama de um overlap, né? E a gente pode especificar o número de amostras que a gente quer na sobreposição das janelas. Isso basicamente significa que eu vou andar com a janela, não o comprimento inteiro da janela, mas eu vou andar meia janela, por exemplo, que é o que está acontecendo aqui. Então eu tomo a primeira janela, ando meia janela, tomo a segunda janela e assim por diante. Tá? O que eu gostaria que vocês fizessem depois é que vocês talvez conseguissem lidar com o tamanho da janela, né? E simular diferentes tamanhos de janela. Então eu fiz aqui uma janela com 1024 e obtive esse espectrograma aqui. Se eu colocar uma janela menor, por exemplo, 256 amostras, a minha janela de tempo vai ficar bem pequena, né? E aí eu posso replotar o espectrograma. O que acontece, o que dá para perceber é que o meu espectro aqui, ele ficou um pouco, parece que desfocou, né, a imagem. E isso acontece porque, como as janelas são pequenas, a resolução do meu espectro ela começa a piorar, né? Então o meu ΔF lá, a gente viu esse exemplo, como eu tenho poucas amostras, o meu ΔF vai ser muito grande, né? E aí eu pioro um pouco a resolução do meu espectro, tá? No entanto, eu pego mais detalhes no tempo, porque a minha janela foi pequena, então as pequenas nuances temporais vão ser computadas de maneira mais correta, tá? E se eu for para, por exemplo, 4096, eu vou ter uma janela bem maior. O meu espectro começa a ficar mais resolvido, então eu começo a enxergar um espectro com mais foco. No entanto, eu perco detalhes no tempo. Então, toda vez que eu tento ganhar detalhes no domínio da frequência, eu perco detalhes no tempo. Toda vez que eu ganho detalhes no domínio do tempo, eu perco na frequência e vice-versa, né? Então, isso é um pouco de teoria, parecido com o princípio da incerteza, né, da mecânica quântica, não é exatamente igual, mas a gente tem uma incerteza relativa à resolução temporal e à resolução em frequência. Então, toda vez que eu ganho em um, eu perco no outro. Tá? Então, muito legal, dá para ver alguns detalhes aqui, né, no domínio da frequência, e a gente pode brincar com essa resolução para enxergar mais informação ou menos informação, e talvez isso dependa muito do tipo de sinal que você está lidando. Tá? Então, dependendo do tipo de sinal, você tem que trabalhar um pouco com esse set, né, de parâmetros do teu espectrograma para chegar num espectrograma que te dê informações úteis sobre o fenômeno que você está tentando inferir propriedades, né, a respeito. Então a gente tem o grilo, né, que a gente já ouviu, e a gente tem alguns outros exemplos aqui. Por exemplo, né, um clarinete, né, uma sequência de notas de um clarinete. Olha só, vamos escutar. A gente pode computar o espectrograma com 4096 pontos. Eu espero que não fique muito pesado. Vamos ver. Levou um tempo para computar, mas computou. E a gente enxerga um espectro bastante resolvido, né? A gente vê de cara que tem a variação das notas aqui. Vocês percebem que as notas ora sobem de tom, ora descem de tom. Tem notas que são duram mais tempo, como essa, por exemplo, e a última, que é a que dura mais tempo, né? E a gente enxerga as harmônicas também, né? Então dá para ver as harmônicas dessas notas, né? Você percebe que elas são mais ou menos uniformemente espaçadas aqui no domínio da frequência. Tem regiões de silêncio, que é onde ele dá os estacatos, né? E
o espectro parece bem resolvido e dá para enxergar bastante informação nessa resolução como ela está aí, né? Então esse espectrograma parece muito bem computado, né? Se a gente talvez operar com uma resolução bem menor, a gente vai talvez pegar mais variação no tempo, né? Mas perde um pouco talvez de informação na frequência. Então o que dá para ver aqui, né? O espectro ficou desfocado na frequência e a gente pegou talvez mais variação temporal. No entanto, talvez o teste com 4.096 pontos aqui tenha funcionado super bem para esse sinal, certo? Então é um pouco de ajuste, né, do fenômeno que você está tentando inferir informações a respeito. Tá? E todo o overlap que eu estou fazendo aqui é com 50%. Né? Vocês podem depois fazer testes com menos ou mais overlap. Né? Bem, eu tenho também um outro interessante, que é um ruído branco. Exemplo que a gente viu na aula passada. Né? E se eu plotar o espectrograma, vocês observam ruído branco e vocês observam uma curva aqui, né, que parece uma TV fora do ar, a não ser pelo fato de que ela é verde e amarela, né? Então, uma TV fora do ar bem brasileira. Então, o que a gente enxerga é basicamente ruído, né? Ao longo de todo o tempo, a gente tem mais ou menos a mesma energia em todas as frequências, na média, né? Como a gente viu. E a gente pode brincar também, por exemplo, fazer uma resolução aqui bem menor. Olha só o que vai acontecer, né? É mais difícil enxergar, mas a gente enxerga um certo desfoque aqui na frequência, né? Já que é mais caótico. Então, a gente tem esse espectrograma do ruído branco. E o último exemplo que a gente tem para executar é o sweep. Então, a gente pode executar um sweep logarítmico. E plotar o sinal do sweep e o espectrograma, e a gente pode observar o crescimento exponencial aqui com a frequência, né? Então a gente vê a evolução da frequência e vê que a frequência vai mudando, a gente vai mudando de frequência cada vez mais rápido à medida que a gente evolui no tempo, e é isso que a gente está enxergando aqui, e essa faixa é exatamente a frequência que o sinal tem, e a gente nota que o sinal não tem energia em outros componentes de frequência, certo? É só nessa faixa. E se a gente fizer um sweep linear, e a gente pode plotar o sinal e o espectrograma, e a gente observa que o crescimento aqui, né, da frequência, a energia varia aqui linearmente com o tempo, então a frequência evolui linearmente, a gente enxerga uma reta aqui no espectrograma. Bom, por hoje era isso. Exemplos bem legais sobre espectrograma, que é uma ferramenta bem útil em análise de sinais e está sendo muito utilizada, tanto o espectrograma como outras formas de calcular o espectrograma, né, que tem um pouco mais a ver com a audição, estão sendo muito usadas em algoritmos de inteligência artificial. Tá? Por hoje era isso. Até mais.